Olá, galerinha do Herbert Mose. Aqui é o professor Jonas e hoje trabalharemos o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal é de base 10. O que isso quer dizer? Que a gente vai utilizar 10 algarismos, 10 símbolos diferentes para representar todos os números. Então, esses algarismos são formados por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cada algarismo vai representar uma certa quantidade. Uma das coisas principais para a gente entender é que cada conjunto com 10 unidades, cada grupo com 10 unidades vai formar uma dezena. E cada conjunto com 10 dezenas vai formar uma centena. E cada conjunto com 10 centenas vai formar uma unidade de milhar. Ou seja, toda vez que o algarismo 0 é acrescentado, devemos multiplicar por 10. Repetindo então, 10 unidades é igual a uma dezena. 10 dezenas é igual a uma centena. E 10 centenas é igual a uma unidade de milhar. E 10 unidades de milhar é igual a uma centena de milhar. Então, vamos prestar atenção aí. Qual a quantidade de unidade, dezena e centena, e assim por diante, nos números abaixo? Então, no número 873, nós temos 8 centenas, porque 8 vezes 100 é igual a 800 unidades. 7 dezenas, porque 7 vezes 10 é igual a 70 unidades. E 3 unidades. Ou seja, 8 dezenas, 7 dezenas e 3 unidades. Ok? Muito bem. Já no número 1327, nós temos uma unidade de milhar, que equivale a 1000 unidades, 3 centenas, 2 dezenas e 7 unidades. Ok? Então, uma unidade de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 7 unidades. Aqui temos outros exemplos. Por exemplo, aqui, 415. A gente pode dizer que é 4 centenas, 1 dezenas e 5 unidades. 2520. 2 unidades de milhar, 5 centenas, 2 dezenas e 0 unidade. Por último, nós temos 1.256.419, ou seja, uma unidade de milhão, 2 centenas de milhar, 5 dezenas de milhar, 6 unidades de milhar, 4 centenas, 1 dezena e 9 unidades simples. Ok? Acompanhando esse mesmo quadro, podemos perceber que os números são divididos em ordens e em classe. Preste atenção, gente. Ordens e classe. Cada conjunto com 3 ordens vai formar uma classe. Cada conjunto com 3 ordens vai formar uma classe. Então, temos aí, na primeira classe, unidade simples, unidade, dezena e centena. Na segunda classe, que é a classe de milhares, temos também unidade, dezena e centena. Na terceira classe, classe de milhões. Na quarta classe, classe de bilhões. E na quinta classe, classe de trilhões. E assim por diante. Como dito antes, para exemplificar melhor, temos então, os números são formados por ordens e por classes. A gente pode ver aí, que está cada um numa cor. Primeira classe de unidades, segunda classe de milhar, terceira classe de milhões e quarta classe de bilhões. Então podemos escrever qualquer número usando esse quadro aí como base, tá? O número 125, por exemplo, o 5 é unidade, o 2 é dezena e o 1 é centena. Ok? Agora o 125.000, 5 está na quarta ordem, é 5 unidades de milhar, 2 é dezena de milhar, quinta ordem, e 1 é centena de milhar, ou seja, sexta ordem. Ok? Agora, se eu digo 125 milhões, o 5 estaria na sétima ordem, seria 7 unidades de milhões, o 2, 2 dezenas de milhões, estaria na oitava ordem, e o 1 estaria na nona ordem. Ou seja, uma centena de milhão.
Esse número aí, 23.431, por exemplo, tem 5 ordens e 2 classes. Começando da direita para a esquerda, 1 é unidade, 3 é dezena, 4 é centena, 3 é unidade de milhar e 2 é dezena de milhar. Então, vamos fazer esse exercício aí. Escreva o número por extenso e decomponham. Para isso, indique a sua ordem e sua classe. Ou seja, quantas ordens tem esse número aí? Bom, eu não disse que os números são divididos em ordens em classes, então é só dividir aí. Você começa a contar da direita para a esquerda, tá? Cada conjunto com 3 vai formar uma classe. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora, se a gente fizer grupos de 3, vão ter 3 grupos. Então, para entender melhor, 7 ordens, ok? Então, a gente vai dividir em 3 classes. Primeira classe, classe de unidade simples, o 5, o 6 e o 7. Depois, classe de milhar, o 5, o 4 e o 3. Depois, classe de milhões, só tem um 1. Ou seja, esse número é 1.543.567 unidades simples. Repetindo, então, iniciamos, separamos em ordens e em classes. Cada conjunto com 3 ordens vai formar uma classe. Então, temos a primeira classe, classe de unidade simples, segunda classe, classe de milhar e terceira classe, classe de milhões. Dividimos em 3 aqui. Cada grupo com 3 vai formar uma classe. Então, para terminar, o número 567 pertence à classe das unidades simples. O número 543 pertence à classe de milhares e o número 1 pertence à classe dos milhões. Portanto, vamos ler um número como 1.543.567 unidades simples. Então, vamos decompor esse número. Esse número é composto por 7 unidades, 6 dezenas, 5 centenas, 3 unidades de milhar, 4 dezenas de milhar e 5 centenas de milhar. E 1 unidade de milhão. Ok? É isso aí, galera. Agora vamos fazer a atividade. Ok? Aguardo vocês na próxima semana. Beijos e forte abraço.